Eu, ator negro, que dou significado com o meu corpo a todas as palavras, gestos e dramaturgias, que poderia estar aqui dizendo qualquer outra dramaturgia e ocupando qualquer outro lugar. Aqui estou, e necessariamente aqui estou. Apresento e desapresento, experimento e experiencio um caminho cênico através de Carucango. Carucango começa em 2021. Eu já tinha ouvido falar um pouco sobre Carucango, sobre a importância do Carucango na região, mas não tinha nenhum material concreto sobre isso. Aí um dia eu ligo para o Peterson e falo: Peterson, vamos fazer um espetáculo sobre Carucango. E aí Peterson me responde: vamos! Mas o que é Carucango? E aí ali a gente começou a uma troca de informação, eu começo a procurar. E foi um serviço quase de arqueologia, porque não tinha material. E até o material que tinha, a gente não sabia muito aonde encontrar, porque não é uma coisa que se procurava tanto na época. A gente está falando de pouco tempo atrás, mas não se procurava tanto na época. Então fomos reunindo um pouco de material que a gente achava sobre Carucango, que não era muito, e depois sobre outras questões que a gente queria que tivesse num espetáculo que dialogasse com a biografia de Carucango. Porque assim, é um espetáculo biográfico? Não. Em Moçambique, né? Moçambique era colônia portuguesa. E começaram a trazer esses escravizados de lá. De forma que o registro que se tem do Carucango é que ele foi embarcado nessa região de Moçambique. Não se sabe exatamente qual a origem dele, se moçambicano, se do Lago Malawi, se da Bacia do Congo, do Quênia, ninguém sabe. Mas o fato é que ele foi embarcado ali em Moçambique. Tanto é que quando ele chega ao Brasil, e ele chega na Imbitiba, né, em Macaé, no porto da Imbitiba, que era o principal porto de desembarque de escravizados de todo o norte e noroeste fluminense, ele recebe o nome de batismo de Antônio e o sobrenome de batismo, que geralmente é o local de origem do escravizado. Então ele passa a se chamar Antônio Moçambique. Antônio Moçambique. E ele é vendido para um proprietário rural da região de Neves, Nossa Senhora das Neves e Santa Rita do Sertão do Rio, Macaé, que era uma freguesia, uma espécie de distrito de Macaé. Ele é vendido para um proprietário da família Pinto, Gomes Pinto, que era uma família muito grande naquela região. Era uma família de portugueses, haviam vários irmãos que eram proprietários rurais ali, e esse irmão compra o Carucango. É possível que o Carucango não fosse um escravizado muito valorizado. Por quê? Porque segundo o Antão de Vasconcelos, em Evocações, Crimes Célebres de Macaé, que é a principal fonte literária sobre o Carucango, ele era corcunda, ele era meio corcunda e ele mancava de uma perna. Isso desvalorizava a figura do escravizado. O escravizado ele tinha que ser o mais perfeito possível para ele trabalhar bastante na agropecuária, né? Nas atividades agrícolas. Então ele é levado para essa fazenda e, segundo Antão de Vasconcelos, ele dá muito trabalho. Ele dá muito trabalho porque ele resiste de toda forma à escravidão. Ele não aceita o que lhe é imposto, ele não aceita os castigos, ele não aceita a condição que é dada a ele. E nos anos do século XVIII, chegou um navio no porto de Ibitiba. Um navio vindo da capital trazendo muitos africanos escravizados. E no meio daqueles homens recém-chegados de Moçambique e África Oriental, havia um negro de baixa estatura, corcunda e manco da perna esquerda. E todos chamavam de Carucango. A captura do Carucango lá na África foi um ato de guerra. Você capturava o prisioneiro. Então, se o cara vem para cá, ele precisa manter a integridade dele. E essas pessoas que ficariam para trás, não vamos levar fulano de tal porque ele não aguenta subir o morro, ou o outro não quer ir. Se essas pessoas poderiam o quê? Poderiam, sob tortura ou voluntariamente, entregar o Carucango, entregar o grupo que fugiu. Então o Carucango, ele segundo o Antônio de Vasconcelos, ele elimina todo mundo que ficou para trás e foge com o grupo. A partir daí, várias fazendas são atacadas e o modo de agir é mais ou menos o mesmo. Várias fazendas são atacadas, muitos roubos acontecem
né? Enfim, não se sabia ainda, mas um quilombo estava sendo formado na região. E era assim que pensava Carucango. E como forma de resistência, se recusou a aprender a falar a língua dos homens ruins e fez questão de aprender o dialeto dos africanos que se aliou. Porque afinal do que se parece, a terra África era e é povoada por diversos povos e suas diversas línguas. Então, aquele homem discursava em liberdade na língua dos seus. Ecole Duruni, Enilatifesse, Icoicedieru, Ayuhafu Minira. Não podemos ficar aqui. Temos que reagir. Não possuímos a natureza escrava. Nós iremos lutar por liberdade. O quilombo é atacado, os quilombolas não têm chances contra forças, né, superiores que estão organizadas contra eles. E o Carucango, ele diz então que vai se render. Ao dizer que vai se render, os atacantes aceitam a rendição dele. Ele sabe o destino dele. Ele sabe que aquele que lidera uma rebelião de escravizados, ainda mais com mortes nas costas, o destino dele é a morte. E a morte na forca. E então ele sabe que o final dele é morrer. Então o que o Carucango faz? Ele sai de dentro de uma série de grutas, né? Esse quilombo se localizava numa região com grutas, de uma série de grutas, vestido com um hábito sacerdotal e tendo ao peito um crucifixo, um cruzeiro, um crucifixo que eles pegaram aí de algum lugar. O pessoal então tira os chapéus, faz reverência quando vê aquela cena, né? E o Carucango então ele se aproxima de um membro da família Pinto, a família que o havia escravizado, e saca debaixo ele estava usando um hábito sacerdotal, uma batina, ele saca uma pistola, uma garrucha de 2 canos e mata essa pessoa. Em seguida ele é despido, ele é linchado e as partes do corpo são cortadas e a cabeça vai para uma ponta de uma lança na estrada do Farumbongo, as outras partes do corpo vão para outras regiões. Carucango se viu em plena guerra. Mulheres, crianças correndo e pessoas armadas por ambos os lados. Carucango varreu o terreno com seus olhos e pôde ver a pior guerra. A violência contra a liberdade. Tudo isso, gente, é relatado num livro chamado Evocações, Crimes Célebres em Macaé, como eu já falei. E durante muito tempo se achava essa história fantasiosa. Principalmente o final dessa história. Essa parte aí do hábito sacerdotal, essa rendição teatral do Carucango. Então muita gente dizia assim, será que o Carucango realmente existiu? Se existiu, será que foi isso tudo? Tinha muita gente que não acreditava na história do Carucango, achava que era uma lenda. Até que os documentos oficiais começaram a aparecer. Apareceu a lança, esse objeto estranho, que foi encontrado numa região que suspeita-se ter abrigado o quilombo, e é uma região datada, é um objeto datado daquela época, com configuração africana, e começaram a aparecer documentos escritos. O melhor deles, o mais interessante deles, é um óbito que foi encontrado na igreja de Trapiche, antiga Nossa Senhora das Neves de Santa Rita, né? Da igreja de Trapiche, em que um padre recebe os corpos de 2 escravizados que eram pertencentes a ele, e esses escravizados tinham fugido do quilombo e morreram no combate. Então alguém vem trazer os corpos para o padre. Aí padre, esses defuntos são seus. E o padre começa a fazer um registro, mas não faz um registro comum. Só para vocês terem uma ideia, um registro de escravizados, imagina uma folha de papel, o registro de escravizado é desse tamanhozinho, o registro de óbito é desse tamanho. Aos tantos dias do ano de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1800 e fulano de tal, e tanto, sepultei, fiz extrema-unção e sepultei fulano que morreu disso, com tal idade, e acabou. O registro é simples, só que o padre faz o registro de 1,5 folha para apenas 2 escravizados. Por quê? Porque esse padre, João Bernardo da Costa Rezende, ele nos faz o favor
de registrar os escravizados que morreram combatendo no Quilombo, mas ele conta a história do Quilombo. E a parte da história do Quilombo que ele conta é exatamente aquela que todo mundo achava que era fantasia, que é a rendição do capitão do Quilombo, como ele diz, com hábito sacerdotal, um crucifixo no peito e o linchamento. Ou seja, a parte estranha do livro é a primeira parte que é realmente comprovada por esse documento oficial. E melhor do que tudo isso, até então ninguém sabia o nome de batismo do Carucango. As pessoas sabiam apenas Carucango por conta do livro do Antônio de Vasconcelos. O padre, no final, ele diz: o capitão do Quilombo, quer dizer, o líder do Quilombo, se chamava Antônio Moçambique. Antônio, o nome de batismo. Nenhum escravizado conservava sua identidade quando chegava ao Brasil, ganhava um nome português. E Moçambique, o local de origem dele. Enfim, prestam um grande serviço para a gente. Isso foi em 2005. Em 2012, aparecem outros documentos sobre o Carucango, ou Antônio Moçambique. Dessa vez, autos de devassa. O que são autos de devassa? Documentos da polícia de Macaé, naquela época, investigando os ataques do Carucango às fazendas. Os ataques às fazendas, às diversas fazendas, com depoimentos dos fazendeiros, depoimentos dos trabalhadores livres, e mais uma vez aparece o nome do Antônio Moçambique e de seus comparsas, digamos assim, né? Outros, Domingos Moçambique, outros nomes que aparecem lá. E o Antônio Moçambique, mais uma vez, é o cara que lidera esses ataques. Depois de tanto sangue derramado, Carucango, vendo nos olhos do seu povo, que pertenciam a diversos povos, que jamais venceria essa batalha. Então ele sugeriu que todos saíssem, porque ele iria se entregar. Carucango vai se render. Ele vai se entregar. Só deixe passar as mulheres e as crianças. E o comandante da tropa gritou: sai! Ouso dizer que é o segundo personagem mais famoso do Norte Fluminense, só perde para Mota Coqueiro, para Fera de Macabu. Já foi tratado em novelas, né? A novela, a versão da Record Escravizaura, tive a felicidade de fazer parte daquela pesquisa. Eles falam do Carucango. Virou um documentário do History Channel, A Lança do Quilombo, né? E eles até nos ajudaram bastante a elucidar esse mistério aí da lança. É alvo de muitas pesquisas e de romances também, né? Tem o João Oscar com os romances que ajudam a divulgar a história do Carucango, mas são romances, né? O caso, por exemplo, do Curucango Rei. E daqui a algum tempo eu também vou lançar um livro chamado simplesmente Quilombo do Carucango, em que eu reúno todas as informações a respeito do Carucango, todas as informações literárias, aquilo que é lenda, aquilo que não é, aquilo que é verdade, aquilo que não é, nós botamos tudo num livro só. Purucunta onde vai? Purucunta onde vai? O parente do Quilombo do Odumbá. Chora, chora, Congo e devera. Chora, Congo, chora. Testava outra coisa ali, testava online, porque era durante a pandemia, então a gente tinha poucas coisas para fazer. E até que ele foi se enxugando, se enxugou, até que ele se tornou um monólogo, e a gente estreou em 2022. Ficou só eu, assim. Ele olhou e falou assim: você vai fazer Carucango. E eu falei: ok, vambora. Assim, meu primeiro projeto, foi meu primeiro monólogo também. Nunca tinha feito monólogo. E nasceu o Carucango na estreia ali em 2022, em setembro. E foi, assim, incrível. Foi maravilhoso, porque antes disso a gente passou por um processo de estudo muito grande, de laboratório muito grande. Então foi muito bacana, assim, passar por esse processo até chegar à resolução, sabe, o Carucango. E a dramaturgia do Carucango é bem complexa, porque além de ser o Darley em cena, são várias vozes que falam. Vozes que a gente até hoje, fazendo espetáculo, a gente começa a escutar. Então, por exemplo, tem apontamentos da biografia de Carucango, que são importantes, como questões historiográficas, que a gente seguiu as fontes que a gente encontrava, mas também a gente tem Exu, que é um orixá que passa por um processo também
muito de preconceito, mas é um orixá que é super importante nas tradições de matriz africana se a gente for estudar mais a fundo. E aí a gente começa a ouvir as vozes que tem por trás das cantigas, a gente tem as próprias vozes do ator e da ancestralidade dele. Então quando a gente vai e decide que é um monólogo, aí começa a configuração de fato do espetáculo. Aqui estou, e não necessariamente aqui estou. Apresento e desapresento. Cara, quando começou com o Yuri, né, pesquisando, e aí ele trouxe até a mim o espetáculo, a ideia do espetáculo. E aí de início eu não fazia ideia do que era, de quem era Carucango. E aí a partir disso a gente começou a dialogar bastante e pesquisar aonde que foi possível, né, porque não tem muitos registros de Carucango. E a gente começou a pesquisar e entender como que a gente faria. E aí isso foi um processo inicial muito importante para mim, porque eu comecei a pensar e relembrar que eu era uma pessoa negra e que eu era um ator negro, né? Socialmente, essas discussões elas ainda estavam começando a se reacender dentro da sociedade, então eu não estava totalmente educado para entender e dialogar quanto uma pessoa negra e pensar uma pessoa negra falando sobre um quilombola. Isso foi reverberando assim dentro de mim, principalmente quando a gente já começa a trabalhar com os atores da cidade, que foi uma dificuldade também de pensar em encontrar atores negros dentro da cidade, e a gente conseguiu alguns. E aí, depois desse processo, a gente acabou transformando no monólogo, né, por questões que aconteceram ao longo do processo. E aí foi onde começamos a funilar o espetáculo. Nesse momento, o processo estava mais intrínseco entre eu, o Darlin, que é o ator, e o Yuri Negreiros, né? A gente começou a dialogar sobre esse roteiro que o Yuri tinha criado, e que foi um momento de muita troca, porque assim como eu, o Darlin também estava nesse processo de realmente perceber e reconhecer a questão ancestral, a questão de ser uma pessoa preta, de ser um ator negro. Então a gente estava nesses debates que a gente ficava em conflito. E por fim a gente chama o Marcelo, que é o Ogã, que é um sacerdote de candomblé que tem propriedade daquelas cantigas ali para somar a voz dele ao espetáculo. Então assim, Carucango é um espetáculo onde é um ator só, mas ele é esgarçado a ponto de, daquele ator, a gente conseguia ouvir várias vozes, tanto da equipe técnica quanto vozes do mundo mesmo. É um filtro, né? Eu não acredito num espetáculo que fale sobre uma coisa. Eu acho que todo espetáculo de teatro ou toda obra de arte que seja, ela fala sobre várias coisas. Carucango é muito mágico. Me fez viver momentos muito diferentes. Me fez me reconstruir internamente. Carucango conseguiu trazer para a minha vida, para o meu pessoal, para o meu íntimo, uma personalidade mais objetiva. Porque a vivência, o convívio com as outras pessoas, esse entendimento do tempo da arte cênica, junto com a minha religiosidade, me ajudou a construir uma personalidade mais objetiva para as coisas que eu sempre busquei e acreditei. Porque em algum momento ainda era necessário para mim viver um momento Marcelo e viver um momento artístico. Eu não conseguia unificar, ser uma coisa única dentro dessa experiência. E o Carucango veio com uma força muito grande. Elevou esse meu pensamento, elevou a minha personalidade, confesso, e me deu um novo prazer. Eu acho que talvez essa palavra que falte eu colocar em alguns momentos meus em relação ao falar de Carucango. Me deu um novo prazer de vivência, porque eu consigo ser o Marcelo que todo mundo conhece, eu consigo viver a minha espiritualidade, porque eu vivo a espiritualidade dentro do teatro, e eu consigo ser o músico, o artista, a pessoa que tem fé, a pessoa que acredita, a pessoa que se dedica a tudo aquilo que faz e como faz. É um momento em que eu comecei a me perceber um pouco mais público falando, porque ao subir no palco e fazer o que eu já faço, que eu sempre costumo falar isso para as pessoas, eu não interpreto um Ogã, eu sou o Ogã, e saber que ser um Ogã dentro da arte cênica faz com que eu consiga emocionar uma outra pessoa,
trazer esse público, essa pessoa, esse ser para dentro daquilo que eu estou vivenciando enquanto artista, porém sendo eu mesmo o Ogan, me fez refletir sobre a minha própria vida. E Carucanga, eu acho que é isso, é um momento de reflexão que todas as pessoas que conseguem assistir e entender o conceito, a ideia que foi traga através do NEC, do diretor Yuri, é que é possível você viver coisas diferentes, com pessoas diferentes, e aceitar que o diferente pode ser algo muito grandioso na sua vida. Carucango fez isso para mim. Ele me mostrou que aceitar viver uma coisa diferente do que eu vivia poderia me levar para um outro lugar e está me levando. A partir de nossas ancestralidades únicas e individuais. A partir de nossas narrativas únicas e individuais. Com isso, eu não tenho pretensão de falar por toda a África. E mesmo o brasileiro não fala em nome de todo o Brasil. As pessoas negras são diferentes. Não somos nativos universais. Eu falo isso do pouco que vi e ouvi. E criteriosamente me escolheram para dizer. Peço licença para trabalhar. Bom, e aí quando a gente começa a pesquisar sobre... Já tendo uma pesquisa sobre Carucango ainda muito carente, que não tinha muita coisa, a gente, quando se traz a ideia de fazer um monólogo, quando se traz um Ogan, quando se traz essa referência, apesar da equipe ser majoritariamente negra, a gente percebe que Carucango é teatro negro. Então tem algumas pessoas que vão trabalhar com definições possíveis de teatro negro, outras pessoas, como Leda Maria Martins, já vai pensar muito mais nas suas características recorrentes, do ponto de vista da linguagem, do ponto de vista da poética também, mais do que tentar uma definição precisa sobre o que seria teatro negro, até porque ele é fluido, ele move, ele é múltiplo também. Tem pessoas que já vão começar a definir o teatro negro a partir de determinadas perspectivas que têm a ver com suas propostas poéticas, como é o caso de Oni Sagé, que tem o Teatro Preto de Candomblé. Então ela desenvolveu uma poética muito específica em relação ao modo como ela vai entrelaçar o teatro e o candomblé. Então, são formas um pouco diferentes da gente poder pensar sobre isso, por isso que às vezes nem sempre é interessante a gente ter uma definição que amarre muito, ou pelo menos a gente possa pensar em definições que sejam definições que possam acolher diferentes abordagens sobre o que a gente está chamando de uma forma genérica de teatro negro. Eu mesmo em minha pesquisa chega uma hora que eu adoto uma das definições de teatro negro, que seria o teatro negro engajado. E nesse ponto é que o candomblé acaba sendo um dos ingredientes extremamente importantes quando a gente está falando de teatro negro. Veja bem, eu não sou o tipo de pessoa que defende que todo teatro negro precisa ter uma pegada ritualística fundamental. Não é disso que eu estou falando. Eu acho que a gente pode falar de teatro negro em pegadas políticas muito fortes, como a gente pode falar de teatro negro também que não tem uma pegada política tão explícita. Tudo que a gente fizer em cena vai ter uma dimensão política, vai ter uma consequência política e vai ser consequência de alguma política ou de algumas políticas. Ainda que a gente não queira se dar conta disso, e não querer se dar conta disso também é uma atitude política. Então a gente não tem como fugir disso, como a gente não tem como fugir disso no nosso dia a dia. Mas o que eu quero dizer é que eu não acho que todo teatro negro ele precise ser um teatro que carregue em sua frente um discurso explícito antirracista, né? Como eu também não acho que todo teatro negro precisa ser um teatro em que você entra em cena, você precisa ver um tambor, você precisa ver um tecido africano, você precisa ver uma pessoa fazendo movimentos de orixás. Eu acho que o teatro negro ele não precisa passar por isso. Ou você, para ter um teatro negro, você precisa ter o hip hop, ou você precisa ter o samba, ou você precisa... Não é o meu entendimento. O meu entendimento é que o elemento fundamental do teatro negro é o corpo negro. O corpo negro em cena, no meu entendimento, é o elemento fundamental do teatro negro. Mas o modo como esse corpo se trabalha em cena é que vai também trazer as suas vertentes e as suas dimensões políticas e estéticas, e por isso também a nossa preocupação de que o nosso modo de estar em cena precisa ser um modo consequente. Ainda que seja um modo experimental, ainda que seja um modo investigativo, mas que seja um modo consequente. No espetáculo tem alguns elementos do candomblé. O candomblé é uma das fontes que o espetáculo vai beber. Primeiro porque o candomblé tem códigos muito complexos de sociabilidade do povo negro. É um elemento importante de manutenção dessas culturas afrodiaspóricas como forma de organização. Até então eu era a única pessoa do candomblé,
Darling e Peterson não são pessoas do candomblé, eram pessoas muito aplicadas em estudar e tudo, mas para tocar as cantigas a gente recorreu ao Marcelo. Marcelo, que é um Ogã, que é um sacerdote, que entende. A gente teve um diálogo, teve cantigas que ele trouxe, teve cantigas que eu propus. Mas é importante trazer o candomblé para esse lugar, porque o candomblé ele tem elementos educativos muito importantes. Tem códigos muito importantes. Então, quando a gente traz esse elemento para dentro do espetáculo, o espetáculo ganha uma outra proporção. Porque o candomblé é, de fato, um dos elementos fundamentais do teatro negro. Não se pode negar isso. E também traz para as pessoas que vão assistir o espetáculo uma visão de obra de arte em relação ao candomblé que não é sobre tolerância religiosa. É um candomblé como formador de obra de arte. É um candomblé que vai ser apresentado àquelas pessoas ali. Exu, tu que és o Senhor dos caminhos da libertação do teu povo, sabe daqueles que cunharam seus ferros em brasa, contra a injustiça e a opressão, sabe que em cada coração de negro há um quilombo pulsando. Em cada barraco os palmares de pipa, os fogos de Xangô iluminando nossa luta atual e passada. E aí a gente começa com Exu, que é uma figura fundamental nas religiões de matriz africana, na cultura de matriz africana. Exu como o mensageiro, como o que abre o xirê, o que começa o trabalho. E também apresentando aquele Exu, um Exu que representa a manutenção da força do povo negro. Não um Exu que pede tolerância, não. É um Exu como aquela figura formadora de um espetáculo. Isso causa alguns estranhamentos às pessoas. A gente já teve algumas vezes que as pessoas se levantaram e saíram. E tudo bem, esse não é o nosso público. O nosso público é de pessoas interessadas e respeitosas. Mas trazer Exu para o teatro é fundamental. É fundamental fazer o que a gente fez de levar um Ogã para dentro de uma universidade, através do espetáculo, para dar aula de percussão. Então, é através do espetáculo transmitir para as pessoas conhecimentos do candomblé, conhecimentos da cultura afrodiaspórica, que é uma cultura negra. Transmitir isso através do espetáculo. Ododua criou a cabaça do mundo, e a Nanã Senhora da Lama moldou o corpo desses homens no barro. A Jalá montou a cabeça desses homens barrentos, e os aluvões deu Eli, o sopro da vida. Uma das coisas que a gente muitas vezes não pensa em Exu é que esse grau de possibilidade de Exu faz ele muito mais a esfera do que a encruzilhada. Às vezes, se a gente for pensar numa imagem para Exu, talvez a gente pense essa esfera absolutamente preenchida e que muitas vezes é uma ilusão de ótica. Às vezes a gente tem a ilusão de estar vendo a esfera estável e parada, mas é pela quantidade de movimento que está acontecendo ali. Às vezes isso pode ser muito mais interessante para a gente poder pensar em Exu do que a gente pensar em encruzilhada. Porque a gente às vezes pensa em encruzilhada porque é onde... Então a encruzilhada muitas vezes também a gente pensa e não se permite a encruzilhada como sendo um lugar dinamizador. Muitas vezes a gente pensa em encruzilhada de uma forma estática e diz assim, é como às vezes eu critico algumas pessoas, né? Então a gente está fazendo um teatro negro e tudo mais, aí daqui a pouco a gente quer fazer uma referência a um autor europeu, alguma coisa assim, não pode porque é negro. Eu digo assim, para com isso. Esse negócio de não pode porque é negro foram eles que inventaram. Um preto é uma característica social, física, é um pensamento intelectual, decolonial. Um preto é muita coisa. Porque esse é o tipo de mentira mais difícil da gente descobrir, mais difícil da gente arrancar. E é o pior aprisionamento, a fonte dos maiores sofrimentos que a gente tem.
Às vezes eu, como pai de santo, às vezes vou atendendo as pessoas, eu digo assim, caramba, como é que ela vai enxergar a mentira que ela criou para ela? E às vezes eu não posso dizer, né? Porque às vezes eu preciso criar as circunstâncias para que ela descubra. Eu não posso roubar dela a conquista de perceber a mentira na qual ela está, para que ela inclusive entenda quais são as indicações que ela tem para solucionar aquilo. Se eu entregar de mão beijada, tem gente que diz assim, não, tem que falar. Eu digo assim, não, nem sempre tem que falar. Às vezes tem que falar, mas às vezes você não tem que falar. Às vezes você tem que despertar a pessoa para que ela perceba. Porque você não pode roubar da pessoa o momento da descoberta. Às vezes você precisa deixar que ela tenha um momento da descoberta. Mas isso depende, logicamente, de cada caso. Mas é isso que eu acho que a gente precisa entender quando a gente está trabalhando com Exu, né? A que ponto nós estamos, em que ponto é que nós estamos e a que ponto nós nos permitimos viver essa transformação? A que ponto nós nos permitimos viver o improviso? A que ponto é que a gente permite também entender que o espetáculo de hoje não é o de amanhã? A que ponto nós estamos oferecendo às pessoas sempre um rito vivo? Mas é uma história que eu acho interessante também, que fala uma hora que as pessoas estavam vivendo muito, chegava uma hora que precisava que as pessoas morressem, que é uma história dentre tantas, tá? Mas que aí alguém vai perguntar a Exu, não, alguém, o Lourão vai perguntar a Exu e falar com o Exu assim, Exu, a gente precisa ver o que é que faz para não ficar aquelas pessoas vivas durante tanto tempo. Aí Exu diz que vai chamar a morte, vai chamar Iku, para poder Iku dar um jeito. Eu costumo dizer que quando fala que Exu vai chamar Iku, por ser ele o senhor da palavra, eu fico sempre imaginando que ele cria Iku, né? Que ele faz com que chama Iku à existência. É como quem diz assim, chamou a cena, né? Fez com que Iku entrasse em cena. Vocês acreditam em mim? Vocês acreditam em mim? E se eu lhes trouxesse a cabeça de Lima Barreto? Ele não arranca a cabeça, mas quer escravizar os nossos pensamentos com ideias cativas de que a educação é manutenção para o sistema de exclusão. Eu acho que você tinha razão, Carucango. A educação não pode oprimir. Você sabe o que está em pauta aqui? É se essas pessoas educadas estão realmente equipadas e preparadas para enfrentar de frente a provocação diante delas, ou inconscientemente contribuir para a própria ruína, perpetuando o regime do opressor. Disse Carter Woodson. Uau! Eu falei bonito, né, Carucango? Tá. E aí, quando a gente tá na sala de ensaio, que a gente começa de verdade, já com o Darling, né, com apenas o Darling sendo um ator, né, sendo um monólogo, a gente começa a dialogar sobre as nossas vivências enquanto pessoas pretas, né, dialogando junto com o Yuri, porque a gente foi começando a se entender também, para além de ser um ator negro, ser uma pessoa negra dentro de uma sociedade racista, dentro de um palco. Isso não era muito visto dentro da região, então esses diálogos foram necessários para a gente conseguir se construir um espetáculo vivo, um espetáculo que tivesse nossa identidade também, para além da construção dramatúrgica do Yuri. E aí ele foi sempre aberto, a gente conseguiu transformar nesse processo um processo cíclico, um processo que ele sempre se renova, né? Ele continua se renovando a partir de cada apresentação que a gente faz. É justamente para que a gente possa ter uma existência plena. E essa existência plena muitas vezes passa ainda, muito embora já estejamos no século XXI, ainda passa por fazer com que as pessoas entendam ou não se surpreendam de que um corpo negro é também um corpo humano. Ou, pensando de uma outra maneira, se a gente também não tem propostas políticas e poéticas que desafiem aquilo que nós entendemos como humano, e aí a gente começa a fazer um teatro que não seria um teatro decolonial, mas seria um teatro dehumanizante, não desumanizante, mas dehumanizante no sentido também de fazer com que a gente quebre um pouco a ideia que se criou, sobretudo do século XIX para cá, do que seria esse ser humano e podendo entender também como é que essa própria ideia acaba sendo criada também de algum modo de uma forma antinegra. E por isso a gente, ao invés de clamar ser visto como ser humano, a gente precisa começar a desafiar aquilo que se entende por humanidade. Acho que Carucango é isso mesmo, é reafirmação, sabe? A gente reafirmar que a gente pode sim, você pessoa preta pode
sabe? Tá dentro do teatro, apresentando, tá protagonizando sim uma peça, tá fazendo sim um espetáculo. E você também, uma pessoa de religião de matriz africana, pode sim ocupar aquele espaço. Porque eu acho que por muito tempo, né, foi um pouco meio que um pouco assustador, sabe? Pessoas de matriz africana e tá dentro do teatro, assim, uma coisa meio, meu Deus, não sei o que vai acontecer. Então o Karukango, ele consegue desfilar muito bem dentro disso e trazer para que essas pessoas consigam apresentar e consigam estar ali dentro. E a gente tá falando do hoje, da nossa luta hoje, né? Da nossa resistência, que é o dia inteiro, sabe? É o tempo todo, onde nós, pessoas pretas, tem que sair de casa, a gente tem que ensaiar para fazer várias coisas, a gente tem que se comportar em diversos lugares, sabe? Então a gente tá falando do hoje. E Karukango, ele tá falando de hoje. Apesar dele ser um cara que viveu lá atrás, ele é real, ele ainda é presente, sabe? Então a gente pegou uma história totalmente apagada, que foi Karukango ali, e a gente resolveu soltar. Então hoje ela é falada, sabe? Hoje ela é contada. Eu fico muito feliz que ela é contada, assim, não por minha causa, não porque eu tô ali protagonizando, não por conta disso, mas porque era necessário ser contado. É necessário a gente falar sobre Karukango sempre, sabe? Por conta desse movimento de contar sobre Karukango, da gente falar, da gente ir lá e vir cá, hoje, até mesmo na própria cidade de Macaé, na cidade de Rio das Ostras, na cidade de Macaé, hoje tem um busto de Karukango, que foi inaugurado em 2023, sabe? Uma coisa que não tinha. A gente descobriu um rio chamado Karukango em Conceição de Macabu, que já existia, mas hoje ele está sendo falado também por conta da peça de Karukango. E aí, sobre a biografia de Karukango, sobre os pontos que tocam a biografia do Karukango em si, é importante. A gente não pode negar que nesses 2 anos de espetáculo até hoje, se passou a se falar mais de Karukango a partir do nosso espetáculo. A gente não pode negar isso. Após isso, tiveram alguns eventos com o nome de Karukango, publicações com o nome de Karukango. Teve um trabalho que até da nossa produtora Luísa Pasquale, publicado na UF, sobre Karukango. Inauguraram um busto de Karukango em Macaé. Não se pode negar que isso é parte do espetáculo, né? Então o espetáculo traz de novo Karukango para um lugar de destaque, porque é uma figura que foi apagada, passou por um apagamento histórico, passou por um silenciamento histórico, e através dessa peça vive. A gente traz essa figura de Karukango novamente. A peça não fala tudo sobre a vida de Karukango. Às vezes algumas pessoas falam que eu queria saber mais sobre Karukango, não falou. Que ótimo que não falou. Então vá procurar estudar sobre Karukango, porque é isso, é a ponta de um iceberg, né? São escolhas estéticas que a gente faz. Mas é importante saber que as pessoas elas vão ao espetáculo e elas vão sair com vontade de saber mais, de se aprofundar mais. E a gente está nadando contra esse silenciamento histórico até onde a gente puder. O silenciamento do Karukango em si, como quilombola, o silenciamento do ator negro, que é complicado também numa região como a nossa, do interior, a gente ter trabalhos onde põe o ator negro em destaque e tem escuta para a vivência também daquele ator negro. Então é isso, é nadar contra uma maré, são escolhas de temas, não são temas fáceis os que permeiam o espetáculo do Karukango. A gente vai nadando contra a maré e a gente é muito agradecido e muito feliz de que a gente possa estar trazendo um pouco de luz à figura do Karukango. E eu fico lisonjeado quando a gente escuta alguém falar, mas por causa de vocês agora Karukango tem, que ótimo, e que por causa desses frutos também tenham mais frutos, porque Karukango é uma figura importante, é um quilombola, é uma pessoa oprimida pelo sistema escravocrata e que lutava pela liberdade em si. Então tem alguns momentos na peça que a gente fala isso. Karukango é um morto político. E mortos políticos são importantes. Tem um momento na peça que a dramaturgia compara ele a Jesus Cristo, que também é um morto político. Também tinha ideias de liberdade, também tinha ideias de bem comum, assim como o Karukango. Então, essas figuras que prezam a liberdade para sua etnia, liberdade de se expressar, elas vão estar sempre em evidência, sempre vão oprimir essas pessoas. E o teatro é lugar disso, o teatro é lugar de dar voz a quem infelizmente perdeu. E não de a gente replicar o sistema, a gente não quer fazer isso. Então eu fico muito feliz que através da nossa peça Karukango tá ganhando. Eu, Darling, não tenho muita dimensão de muita coisa, eu demoro um pouco para assimilar, assim, algumas coisinhas, assim, a grandeza de algumas coisas. Mas a gente tem que assumir que o espetáculo ele é muito grande, sabe? Ele é muito maior do que a gente imagina. Ele é muito maior do que a gente pensa, sabe? É uma história que vai muito além do que a gente pode contar. Quando a gente vai pra escola, leva o espetáculo,
que um aluno preto vê o Darley falando o que é ser um preto, o que é ser um negro. E uma criança falar, eu sou negro. Isso nos mostra a importância da gente estar cada vez mais alcançando outros lugares com o Karukango, cada vez mais outras pessoas vejam o Karukango. Porque essa representatividade, esse reconhecer no outro e se reconhecer é uma das coisas mais importantes que o Karukango está fazendo. E não só com a questão das pessoas pretas, mas principalmente porque a gente vem sendo muito apagado constantemente e a branquitude ela não parou de tentar apagar a gente. A gente está aqui, a gente vai ficar aqui, a gente vai permanecer aqui, a gente vai para onde a gente quiser, a gente vai ficar vivo. E o Karukango é para isso, para mostrar às pessoas que a gente é muito mais do que elas podem dizer. Essa peça, ela não quer trazer uma mensagem. Ela quer promover uma conversa com alguns fios condutores. Ela quer arrumar jeito para tocar em assuntos. Ela quer promover um encontro. E felizes são aqueles que promovem conversas e arrumam jeito para tocar em assuntos. E mesmo assim, estabelecendo a paz e a tolerância. Desde já, eu agradeço aos senhores, senhoras, crianças, adultos, velhos e todos aqueles que exercem o seu direito de ir e vir e mesmo assim escolheram estar aqui hoje. A do pé. Obrigado. Ixi.